Esse aqui é o último capítulo da série do estudo sobre o arrebatamento da igreja. Depois nós seremos arrebatados. Depois desse capítulo eu vou lançar um novo vídeo com as perguntas, um desafio sobre o arrebatamento. Vou postar no YouTube, Facebook, enfim. Acho que até Instagram vou postar. Porque são perguntas realmente bem interessantes e que fazem as pessoas pensar e também entender quando vai ser o arrebatamento da igreja. Se é antes, no meio ou depois da tribulação. Então assim, fique ligado nos próximos vídeos. Vamos abordar esse capítulo aqui que é bem resumido, alívio da tribulação. Olha que interessante, esses textos que revelam várias coisas, olha só. Analisemos a passagem de 2 Tessalonicenses 2, 1, 7 a 8. E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança, ou seja, a tradução aqui seria mais justiça, contra os que não conhecem ao Pai e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor, o Messias. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição. Veja que eterna destruição não fala de tormento eterno, nem sofrimento eterno, mas eterna destruição. A consequência da destruição aqui é eterna. Banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Então, olha só. Devemos observar que o apóstolo Paulo se refere aqui ao dia em que os crentes seriam finalmente libertos das perseguições e tribulações do mundo. É isso que significa. É importante destacar alguns pontos fundamentais nessa passagem, porque isso vai determinar se os crentes ficarão na terra durante a grande tribulação ou serão arrebatados durante a tribulação e não sofrerão nada. Primeiro ponto, quem são as pessoas que estão sendo atacadas e atribuladas de acordo com essa passagem? Os crentes vivos ao tempo do apóstolo Paulo, que viviam constantemente sob perseguição. Por abrangência, o texto se refere a todos aqueles que pertencem à igreja e que estiverem vivos no tempo da volta do Messias sob intensa perseguição e tribulação. Tá? Quando que eles terão alívio das tribulações? Essa é a pergunta. Vão ficar na terra durante a grande tribulação para sofrer? O apóstolo é claro. Quando do céu se manifestar o Senhor. Uma manifestação, no original em grego lá está apocalipse. O termo apocalipse tem vários significados. E um dos mais originais significa o desvelar de uma cortina. Quando você abre, então você vê. Uma revelação. Né? E aqui está apocalipse como manifestação, ou seja, porque o Messias vai aparecer visivelmente. Como descreve a passagem, acompanhada de grande majestade e poder. Olha como é que a passagem fala. Vai ser uma vinda gloriosa. Os anjos vão vir junto com ele, inclusive. Paulo descreve a volta do Senhor, acompanhado dos anjos do seu poder, como chama de fogo tomando vingança. As características dessa volta. Tá? Dos que não conhecem ao Pai. Ele vai tomar vingança e justiça dos que não conhecem ao Pai e não obedecem às boas novas do Senhor, ou seja, o Evangelho. Do Messias, né? Nada disso nos remete a um rapto secreto ou invisível, e sim a um evento visível e glorioso. Isso é óbvio no texto, né? O versículo 8 não deixa margem de dúvida que a passagem está referindo-se à gloriosa volta do Senhor quando associa essa manifestação poderosa à destruição dos inimigos do Criador. É o que a passagem fala. Vai vir. O Messias vai voltar com os anjos, com chama de fogo, né? Ele vai vir. Pessoal, ele vai vir como se ele mesmo fosse fogo, né? Aqui diz como chama de fogo. Ele vai vir para destruir os ímpios e também salvar a igreja. Mas tem mais coisa. O versículo 9 esclarece ainda mais a questão ao revelar que os inimigos do Evangelho sofrerão
como castigo à eterna destruição. Quando o Messias voltar, vai vir para mandar eles para o lago de fogo, os ímpios para o lago de fogo. Ou seja, Paulo não está falando de uma vinda que gerará um período tribulacional. Ou seja, Paulo não está falando de uma vinda que vai salvar a igreja por 7 anos no céu e vai deixar aqui 7 anos na terra de grande tribulação para sofrerem mais na terra. Não fala isso. Os ímpios já sofrerão eterna destruição quando o Messias voltar. Está falando de uma vinda que trará juízo definitivo aos ímpios. É óbvio, portanto, que Paulo só pode estar se referindo à vinda do Senhor em glória, que é exatamente logo após a grande tribulação, isso é claro. O que fica evidente então é que os crentes terão, olha só, vou dar um zoom aqui, leia lá, o que o texto está dizendo? Que os crentes terão alívio definitivo de suas tribulações somente quando o Messias retornar para buscá-los no final da grande tribulação. E ao mesmo tempo derrotar os ímpios, o anticristo e suas hostes. Então olha esse resumo aqui. O argumento pré-tribulacionista é que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Consequentemente, a igreja terá o alívio antes da mesma. Pois então eu convido todos aí, os pré-tribulacionistas e mid-tribulacionistas, a literalmente rasgarem de suas bíblias a página inteira onde está 2 Tessalonicenses 1, 7 a 9, que diz que a igreja apenas terá alívio quando o Senhor voltar em glória no final da grande tribulação. E aqui uma ironia final, né? Afinal, para que ter um texto na sua Bíblia que diz uma coisa explícita, mas que você crê em outra totalmente contrária? Você não precisa ter esse texto na sua Bíblia. Rasgue Tessalonicenses. Porque essa Bíblia aqui não está dizendo o que você quer acreditar. O que o texto diz é que o alívio da tribulação, vós que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor com os anjos do seu poder e vai trazer a vingança e vai punir os ímpios com eterna destruição. Então, quando que o alívio da tribulação, quando que os crentes ficarão aliviados de perseguições e tribulações? Quando ele voltar, quando o Messias voltar no final da grande tribulação. E não antes. A carta para Tessalonicenses é para a igreja? É para a igreja. Então veja, se você crê no arrebatamento pré-tribulacional, está crendo numa heresia e numa mentira. E aqui tem mais coisas. Olha lá. Pergunta: por que os pré-tribulacionistas insistem em acreditar em uma mentira? Resposta: soberba. A resposta é soberba, porque você não está sendo humilde em reconhecer que aprendeu errado a vida toda. Você aprendeu errado a vida toda. As denominações, em geral, ensinam que a igreja vai ser arrebatada antes para te iludir, para fazer você pensar que você não vai sofrer. Não existe isso no Evangelho. Se você quer um Evangelho que você não sofre, esse não é o Evangelho. Todos passaram por perseguições. Por que você não vai passar? Você é mais perfeito que eles? Você é mais bonzinho que eles? Não. Você é melhor que o apóstolo Paulo? Você é melhor que o Messias? Você é melhor que Estevão? Você é melhor que o João Batista? Aqui. Alguns dizem que o tema do arrebatamento da igreja é apenas uma questão de interpretação e que não chega a ser uma heresia afirmar que o arrebatamento acontecerá antes ou durante a grande tribulação. Entretanto, devemos primeiro saber o que é heresia. Temos muitas definições, das quais as principais são, só vou dizer uma aqui. Heresia: desvio da verdade, desvio doutrinário. Tá? Isso é a definição de heresia. Tudo o que vai contra a verdade é uma heresia. Tudo o que se desvia da verdade é uma heresia. Tudo o que não é verdade é heresia. São por esses motivos e definições que não podemos dizer que as posições pré-tribulacionistas e mid-tribulacionistas são apenas questões de interpretação, mas sim afirmar com toda a certeza que são desvios da verdade, ou seja, heresias. Entenda. Você afirmar ou crer ou ensinar ou defender que
a igreja vai ser arrebatada ou antes da tribulação ou no meio, não é uma questão de interpretação, cara. Você está ensinando e defendendo e crendo uma heresia. É um desvio da verdade, é um desvio doutrinário. A doutrina correta é que a igreja não vai ser arrebatada antes da tribulação, só no final, com a volta do Messias. Inclusive, todos os meus vídeos aqui sobre isso já comprovei, né? Foram vários vídeos aqui sobre isso. É uma lista enorme só sobre isso, nos originais em grego, e uma explicação muito boa, por sinal. Logo, você tem que entender que não é uma simples questão de interpretação. Você pode pegar qualquer texto da Bíblia e interpretar como você quiser e você torna uma heresia, cara. Quantos textos? Se você pegar, por exemplo, a ceia, o Messias falou: aquele que não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não pode ser salvo, não terá parte comigo. Então você tem que ser canibal. Você tem que começar a comer carne de seres humanos, beber sangue, você tem que ser vampiro. Não é isso que quis dizer. Lá está falando de carne. É o Evangelho. É simbólico aqui, não é literal. E sangue, justificação. Aquele que não bebe da minha carne, aquele que não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não tem parte comigo, não tem parte nele a vida eterna. Não é salvo. Como é que você vai comer a carne do Messias, cara? Como é que você vai beber o sangue do Messias? É simbólico. E lá diz que você tem que partilhar o pão. O que é o pão? A palavra, o alimento. Palavra e alimento. Pregação do Evangelho. Você vai pregar o Evangelho. Isso é partilhar o pão. E o vinho é o quê? O sangue. Ser justificado. Ser perdoado. É isso que significa. Então, se você levar para uma interpretação qualquer que você acha, não, aqui em 1 Tessalonicenses 4, 15, 17 fala que a igreja vai ser arrebatada nos ares, é antes da tribulação. Aonde que diz que é antes da tribulação? Não diz. Inclusive diz que é depois, por causa das ordens cronológicas dos eventos Anástasis, Parousia e Harpazo. Que em ordem cronológica é primeiro a Parousia, depois a Anástasis, ressurreição do justo, e depois o Harpazo. Esta ordem. Isso é no final da tribulação. Então veja que se você pegar, por exemplo, outros textos e interpretar como você quiser, aquele que negar a sua vida, aquele que perder a sua vida por amor de mim, será salvo. Salvá-la. Se você interpretar isso desta forma literal, você sabe o que você tem que fazer, né? Eu não posso nem falar aqui no YouTube isso. O Messias não está falando isso. O Messias está falando para você não viver nas práticas iníquas na sua vida. Negar a vontade da carne. Ou seja, está ensinando ali um processo de separação do mundo, ou seja, kadosh. Que as pessoas conhecem como santificação. Mas eu não gosto muito desse termo porque está um pouco errado. E sim separação. Kadosh é separação. Então aquele que perder a sua vida por amor de mim, salvá-la. Como assim? Não é para tirar a própria vida. É para você viver em novidade de vida. É para você negar a vontade da carne. E isso ele está falando para os eleitos. Porque ímpio não consegue fazer isso. O bode vai tentar e não vai conseguir nunca. Está entendendo? A interpretação correta é essa. Agora, se você interpretar o assunto do arrebatamento como você quer, você vai entrar na heresia. E isso se torna uma heresia. Então, eu vou finalizar esse vídeo com algumas frases que eu acho bem interessantes. As frases, ok? Não estou falando de autores, assim, de frases. Então aqui uma frase do J.C. Ryle. Há 3 coisas com as quais o homem não deve jamais brincar. Aqui homem é ser humano, tá? Vale para homem e para mulher. Um pouco de veneno, um pouco de falsa doutrina e um pouco de pecado. Muito interessante essa frase, porque se você ficar aí
insistindo nesse errinho, que é um pouco de falsa doutrina, que é o pré-tribulacionismo, você não vai se preparar para a grande tribulação. Além de ensinar para as pessoas que ninguém vai passar para a tribulação. Você devia se preocupar muito com isso, porque você está ensinando uma mentira, que é um veneno e uma falsa doutrina ao mesmo tempo. Então, as pessoas aí que gostam de falar mal de mim, essa frase aqui, ó. Se questionar o falso ensino na igreja é rebeldia, eu tenho orgulho em ser rebelde. Aqui o autor. Tá? Porque eu vejo muitas pessoas, não, você está questionando a igreja, questionando o pastor, rebelde, desigreja. Tá aqui. Vocês é que estão errados. A fé não consiste na ignorância, mas no conhecimento, João Calvino. Lembrando que eu não concordo com tudo que o João Calvino diz, eu só estou lendo a frase que ele disse, e é uma frase verdadeira. Você não baseia sua fé no achismo. Você não baseia sua fé em qualquer coisa. Você não pode ter ignorância e basear sua fé nisso. Você baseia sua fé no conhecimento. A fé não consiste na ignorância, mas no conhecimento. Você conhece primeiro para depois você ter fé. Ninguém tem fé na fé. Você tem que ter fé em algo ou em alguém. Então como é que você vai crer em algo que você não conhece, ou não viu, ou não sabe o que é? Tá entendendo? Simples, né? O que causa divisão na igreja é o Rômulo Marasquim com seus vídeos. Não, o que causa divisão na igreja são os falsos ensinos e não aqueles que os denunciam. Tá? Quantas vezes você já ouviu isso? Você está causando divisão na igreja, irmão. Você está causando divisão na igreja, irmã. O que causa divisão é falso ensino. E não quem denuncia o falso ensino. Quem denuncia o falso ensino está cumprindo a palavra. Está cumprindo a ordenança. Do próprio Messias. E tem uma palavra que fala assim: é até bom que haja certas heresias entre vós, para que aqueles que têm capacidade, os despertos, eles denunciem, corrijam, levem a doutrina verdadeira. Então tem mais coisa. Uma frase do Spurgeon: não consigo suportar as doutrinas falsas, por mais primorosa que seja sua apresentação. Você comeria carne envenenada só porque lhe é servida em um prato de porcelana finíssima? Essa frase dele é muito boa. Porque isso aqui você pode englobar tudo. Ah, estão fazendo uma coisa boa aí no mundo, né? Todo mundo está querendo. Oh, vai fazer bem. Pois é interessante. Você comeria uma carne envenenada só porque está servida num prato de porcelana finíssima, um prato de ouro, enfim? Óbvio que não. Mesma coisa, falsa doutrina. Nossa, você vai ser salvo, você vai ser arrebatado antes da tribulation. Você vai receber a bênção. Você vai ser vitorioso. Receba a vitória agora, meu irmão. Labadabadabasúpia. Começa emocionalismo e choro. Nossa, que coisa linda. As pessoas ficam emocionadas. As pessoas choram. Oi. Arrependimento é quando você muda, não quando você chora. Então eu vejo essas pessoas recebendo um evangelicalismo pútrido, fétido, que agrada a carne, que afaga o ego. Eu vou vencer, eu vou ter mais dinheiro, eu isso, eu aquilo. O evangelho não foi feito para isso, cara. O evangelho foi feito para salvar pecadores. Então as pessoas apresentam as falsas doutrinas para vocês e vocês acolhem. Por isso o juízo vai vir contra vocês. Abandone estas heresias. Vocês não têm noção do estrago que vocês fizeram. A doutrina do arrebatamento pré-tribulacional é de longe uma das piores heresias.
excrementadas por essas seitas de Satanás, assim chamadas denominações religiosas. Você não tem noção, porque está despreparando a igreja para enfrentar a tribulação. Está aqui, ó, outra frase. Se não tem base nesta palavra, rejeita que é heresia. E eu pergunto, cadê a base para o pré-tribulacionismo? Um único versículo pode apresentar um único versículo que comprova cabalmente que a igreja será arrebatada antes da tribulação? Não pode. Sabe por que você não pode? Porque não existe. Se você, assim como eu já li a Bíblia toda, você vai ver que não existe nenhum versículo que comprova. Então de onde é que as pessoas tiraram isso? Má interpretação. Ignorância. A pessoa lê um texto assim por cima, é antes da tribulação. Aonde? Na cabecinha da pessoa só. E aí ensina uma multidão uma heresia. Vocês vão pagar caro por isso, tá? O Messias ele vai requerer isso de vocês. Uma frase do Paul Washer. Ai de nós se não pregarmos o evangelho. O apóstolo Paulo diz isso. Depois Washer completa dizendo, mas pior ainda se o pregarmos de forma incorreta. Porque se você não pregar, é uma coisa. Ai de nós, apóstolo Paulo falando. Porque ai, esse ai na Bíblia é um juízo. Você vai ser requerido no dia do julgamento, principalmente os mestres, os que ensinam. Se você ensinou ou não ensinou alguma coisa para as pessoas, que o Criador te mandou. Se não pregar o evangelho, você vai ser requerido. Mas, pior ainda se pregar de forma incorreta, porque aí você vai estar mandando a pessoa para o inferno. Se você não pregar, pode ser que outro alguém pregue e a pessoa se converta. Agora, se você pregar de forma incorreta, ensinando uma heresia, você pode estar mandando aquela alma para o inferno. Porque você vai ensinar o quê? Certas heresias que ensinam em todas as denominações. Você não tem noção. Eu vou fazer ainda vídeo aqui, tá? Divindade do Messias, tormento eterno, trindade, Ordo Salutis, arminianismo. Me aguarde. Depois que eu encerrar o arrebatamento. Então se você prega de forma incorreta, você está enganando as pessoas, mentindo para as pessoas, por causa da sua soberba, falta de humildade em reconhecer que está errado, e você continua excrementando essas heresias. Esgoto afora. Outra frase, qualquer voz que fale o contrário das escrituras é má influência. Paul Washer. A escritura diz uma coisa, você pega e diz outra, distorcida. É uma má influência. A boa influência, a sã doutrina é o que está na palavra. Você precisa primeiro entender o que está querendo dizer para explicar para as pessoas. Você não pode dizer seu achismo. Você não pode ensinar o que você acha ou uma doutrina distorcida, que é a questão do arrebatamento e outras, que eu não vou nem entrar aqui, né? Como o batismo nas águas, é outra coisa. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Nem vou entrar nesse quesito aqui agora, tá? É outro vídeo. Então, isso é muito sério. Outra frase do Paul Washer. Olha que interessante isso aqui. Quando as pessoas me dizem não julgue para não ser julgado, eu respondo, não distorçam as escrituras para não serem igual ao diabo. Essa frase é pesadíssima, mas é verdade. Porque as pessoas sempre dizem, não, isolam Mateus 7, não julgue para não ser julgado. Aí você responde assim, você está distorcendo a escritura. Quem fez isso foi o diabo. Quem distorce a escritura está sendo igual a Satanás. Outras frases, estamos vendo em um tempo em que milhões chamados de evangelho nem conhecem o que é evangelho. E o homem orgulhoso não se dispõe a mudar de opinião, mesmo que a verdade seja esfregada na face. Tá, e vou encerrar o vídeo com essas frases. Olha só essas frases, pessoal. As pessoas que se dizem conhecer o evangelho nem conhecem o evangelho. E o orgulhoso, você ouve a verdade, você não muda de opinião, porque você é orgulhoso. Mesmo que a verdade se esfregue na tua cara. Vai acabar a bateria da câmera. Então, eu também vou encerrar aqui o vídeo e vou deixar só isso aqui no final, lá embaixo. Consegue ver lá? Um desafio sobre arrebatamento. São as perguntas que eu vou deixar no próximo vídeo
para as pessoas responderem. Eu vou dar um tempo para responder. Depois eu vou fazer um novo vídeo respondendo-as. É um desafio. Ok? Então é isso, pessoal. Deixa o like, compartilha. Informação importante. Graça e paz.